nasce Jesus, Herodes fica sabendo e manda matar todas as crianças de 1 ano para baixo. Por quê? Porque ele, no caso, perderia a sua posição de rei, porque eles olhavam como um rei físico. Eles não compreendiam, eles não compreenderam os mistérios de Jesus. O Espírito Santo sempre guiou Jesus para preservar a sua vida, para que viesse se cumprir o plano de Deus. Queridos, a palavra do Senhor, eu quero já dar um salto lá na frente. Jesus começa o seu ministério aos 30 anos. Começa a ministrar, começa a pregar, a fazer prodígios, maravilhas, ficar conhecido em toda a região. Só que muitos falavam que ele chamava ele de rei, dizia que ele era rei. E ele confirmou que ele era rei, mas que o reino dele não era deste mundo. Mas as pessoas não compreendiam. E tanto é que ele incomoda o sistema. Ele incomoda o sistema financeiro, porque as pessoas não querem perder o status financeiro. Não compreendiam que o reino dele não era deste mundo. E ali começa a perseguir Jesus. E eles pegam Jesus e prendem Jesus, pegam Jesus e levam perante Pilatos. E ali já começa uma zombaria. És tu o rei dos judeus? É a primeira pergunta. Porque estamos sabendo que andam falando que você é o rei dos judeus. Você que é o rei dos judeus? Jesus não responde, Jesus fica calado. Ali levaram ele para julgar. Levaram ele, queridos, para ser morto. Porque naquele dia, era um dia que eles iriam executar 3 pessoas antes da Páscoa. Queridos, Pilatos, conversando com Jesus, não viu nele nada que pudesse incriminá-lo, nada que pudesse levar ele à morte. Ali ele, para não condenar uma pessoa inocente, pega eles e manda para Herodes. Herodes queria conhecer Jesus. Chegando lá, ele vê Jesus, e como diz aqui em Isaías 53, ele não tinha nenhuma beleza, ele não tinha nenhuma formosura, ele não tinha nada que chamasse a atenção dos homens. Tanto é que quando ele foi pego, precisou Judas indicar quem ele era. Por quê? Porque ele andava igual aos outros, ele não tinha distinção nenhuma. Ele não andava melhor, mais vestido, com uma veste diferente, ele andava igual. Ele precisou ser indicado. Por quê? Porque ele andava igual, ele era semelhante aos seus discípulos. A simplicidade dele era tamanha que ele não sobrepujava de ninguém. Pega ele e manda para Herodes. Chegando lá, vai conversar com Jesus. O que ele faz? Herodes tira a roupa de Jesus, coloca uma capa como se ele fosse um rei e começa a zombar de Jesus. Manda Jesus de volta para Pilatos, para ele se virar, para ele fazer o que ele quisesse. Pilatos volta a conversar com Jesus e vai dizer: olha, eu não vejo nada neste homem para que eu possa condená-lo. Pega Jesus e leva ao povo e diz: olha, não vejo nada neste homem que eu possa condená-lo, esse homem é inocente. Mas o povo gritava para que soltasse Barrabás e para que prendesse, para que executasse Jesus. Barrabás era um malfeitor, Barrabás estava ali para ser executado por homicídio. Ele havia matado, ele havia cometido um assassinato, um homicídio. E todos ali diziam: solte Barrabás e prendam Jesus, sacrifica Jesus. Queridos, Pilatos vai dizer para aquele povo: olha, vocês estão querendo, traga-me uma vasilha com água. E ele lava as suas mãos no simbolismo: olha, o sangue desse inocente não ficará sobre as minhas mãos, mas ficará sobre as mãos de vocês. E o povo sem compreender
queridos, e ali os soldados romanos, naquela feita, eles eram o exército mais cruel ali da sua época. E existia, queridos, 3 maneiras de execução. Uma execução era por apedrejamento, como fizeram com Estevão. Uma outra maneira de execução era a execução queimava a pessoa viva. Mas o queimado vivo geralmente é quando se diziam que tinha alguma coisa espiritual, porque naquele tempo não se expulsava demônio. E quando uma pessoa, eles chegavam numa conclusão que ela estava possessa ou tinha alguma influência maligna, ela era queimada viva. Mas o objeto, querido, a maneira mais humilhante, mais torturante, era a maneira de crucificação. E naquele dia ia morrer 3 crucificados. Queridos, eles apanhavam. Existia um rei chamado Flagrum, ou Flagrum, que era feito de uma corda chamada azorrague. Ela era trançada com 12 pontas. Eles desfiavam um pedaço, e em cada ponta eles amarravam uma limalha de ferro, de chumbo, e um pedacinho de osso de carneiro, amarrado num pedacinho de pau, um rei curto. E ali eles chicoteavam a pessoa, e pelo decreto romano, cada pessoa poderia levar até 40 açoites. Era permitido até 40 açoites. No entanto, a palavra do Senhor diz que Jesus teve 40 menos 1, ou seja, 39 chibatadas. Ali eles já pegam Jesus, queridos, e começam a escarnecer, zombar, humilhar de Jesus. Eles fazem uma coroa de espinho para humilhá-lo. Por quê? Porque falavam que era rei judeu. Se é rei, precisa ter uma coroa. Fizeram uma coroa de espinho e espetaram na sua cabeça. Tiraram as suas roupas e colocaram um manto como de rei. Pegaram um pedaço de madeira e colocaram na sua mão como um cetro de rei, e começaram a zombar, escarnecer. Pegaram aquele pedaço de madeira e começaram a bater na cabeça de Jesus. Às vezes nós assistimos filme de Paixão de Cristo, algum filme assim, e às vezes achamos lindo, nossa, foi lindo, vemos como uma encenação, mas lá não era encenação, era real. Era tortura ao extremo. Jesus foi torturado, batiam com aquele caniço na cabeça e dizia: você não é o rei de Deus. E todos escarnecendo, chicoteavam Jesus com esse rei, queridos, aonde batia, arrancava pedaços de carne, rasgavam tendões, rasgavam veias. Jesus foi dilacerado. Jesus foi cruelmente torturado. Não foi brincadeira, não foi uma encenação, foi uma crueldade ao extremo. E Jesus ali a caminho do Gólgota para ser crucificado, queridos, ele precisou de ajuda para levar a haste da cruz. Pegaram ali um homem de Cirene, um sirineu, para ajudar. E ele pede para ajudar Jesus a levar aquela haste da cruz. Queridos, Jesus não estava aguentando, porque ele perdera tanto sangue, ele perdeu tanta água, que Jesus ele já estava entrando em colapso, o seu corpo estava colapsando. Pela ciência, Jesus ele tremia de frio, ele sentia calafrios. Na mesma hora que ele estava sentindo frio, ele sentia calor. No mesmo instante que ele sentia calor, ele tremia de frio. Ele estava colapsando porque ele perdera tanta água e sangue.
Jesus teve sede. Queridos, a crueldade dos romanos era tamanha que, sem querer, eles estavam ajudando a realizar a obra do Senhor. Jesus, ele não podia tomar água. Ele tinha perdido tanto sangue, ele tinha perdido tanto líquido, que ele estava num estado de hemorragia. O que estava mantendo Jesus vivo pela ciência foi uma membrana que tem entre o pulmão e o coração, e ali ajuntou-se água e sangue, a preservação da vida de Jesus. Jesus, ele já não raciocinava direito, porque faltava oxigênio, faltava sangue, faltava líquido. Quando ele pede água, eles lhe oferecem vinagre. Mas se eles dessem água, ele não chegava até o Gólgota. O sacrifício não teria válido. Ele morreria antes de se cumprir o plano de redenção. Porque se ele toma água, o próprio corpo ia entender que ele estava se estabilizando e iria migrar aquele sangue, aquela água, iria migrar para os órgãos, para a medula fabricar mais sangue, porque ele necessitava de sangue. E nesse processo, tudo aquilo ia sair, porque ele estava no processo de hemorragia. A sua pele, o seu corpo todo sangrando e saindo lá. Meu Deus! Não lhe deram água. Leva Jesus, queridos. Vou terminar. Leva Jesus e ali crucifica Jesus. Mas quando suspendem a cruz, que fica a cruz no chão, historiadores dizem que o corpo de Jesus é projetado para frente, porque ele não tinha forças. Ele estava tão debilitado que ele não tinha força para nada, ele estava quase num processo ali de desmaio. E ele cai para frente. Só que caindo para frente ele não respirava. E se ele morresse daquela maneira, o sacrifício não era aceito. Por quê? Porque o animal, ele era o Cordeiro de Deus, oferecido para tirar o nosso pecado, para nos redimir. E se ele morre sufocado, o sacrifício não seria aceito, todos nós estaríamos perdidos. Jesus tira força de onde ele não tinha, e ele volta para trás. Ele consegue ficar numa posição ereta e respirando, para que se cumprisse o plano de Deus. Queridos, a palavra do Senhor diz que diante daquela tortura, ao meio-dia se fez trevas, até as 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, querido, passa ali um soldado em revista, olhando aqueles 3 que estavam na cruz. O costume era quebrar a perna daqueles que ainda tivessem vivo. Quebraram a perna do primeiro. Quando chega até Jesus, Jesus já tinha morrido. Ele confirmou que Jesus estava morto. Só que, queridos, eu quero que vocês saibam que o Império Romano, com toda a tortura, com todo o requinte de crueldade, não foi suficiente para matar Jesus, porque Jesus tinha o comando, estava nas suas mãos o comando da vida e da morte. Quando chega naquela hora, o próprio Jesus disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Ele se entrega. Ele disse: Pai, está consumado, está feito. A ti eu entrego o meu espírito. E Jesus inspira. Quando o soldado chega e observa Jesus, Jesus estava morto. Ele pega uma lança e enfia
e água. Sangue, redenção, água, purificação. Trouxe para nós a redenção pelo sangue e a purificação pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, mas ainda não estava cumprido todo o processo, não estava cumprido o propósito de Deus. Alguns historiadores dizem, queridos, que aquele dia era uma quinta-feira. Na sexta era feriado ou chamado de dia santo, no qual chamava-se de Shabat. O sábado era Shabat, dia de descanso, ninguém fazia nada no sábado. Só que a sexta era dia santo, era dia de Shabat, ninguém fazia nada. Jesus não poderia ficar na cruz. E era 3 horas da tarde, às 6 virava o dia. Então tinham-se 3 horas para tirar Jesus de lá, se alguém tivesse interesse de tirar ele de lá. Aí onde aparecem, queridos, 2 discípulos de Jesus, no qual ninguém sabia, ninguém conhecia. A Bíblia relata que eles eram discípulos de Jesus, porém eles eram escondidinhos, porque ele tinha medo de represália dos judeus. Quem são esses? José de Arimateia e Nicodemos. Nicodemos queria o que Jesus estava fazendo, não vou entrar nesse detalhe. Estava ali então José de Arimateia era influente. Ele era influente no meio político. E Nicodemos trabalhava também no mesmo lugar. Ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pediu o corpo de Jesus, me dê o corpo daquele homem. Eu precisava dar a ele um enterro digno. E Pilatos diz, pode pegar. Faça como que você quiser. Mas o que depressa Pilatos chama Nicodemos e foi tirar Jesus da cruz. Foi rapidamente comprar linhos finos, caríssimos. A história diz que eles compram 32 quilos de óleos e ervas aromáticas. Queridos, somente reis tinham esse tratamento, porque óleos e especiarias eram caríssimos. Mas José de Arimateia tinha dinheiro, ele era abastado e ele deu a Jesus um enterro digno, um sepultamento digno de rei, porque ele era rei dos judeus, mas a esfera espiritual eles não compreendiam. Pegaram Jesus então e ali eles tiram, colocam Jesus em cima daqueles linho fino, colocam nele ali óleos, especiarias, envolve Jesus e coloca Jesus no túmulo que José de Arimateia tinha mandado fazer. Nunca tinha sepultado ninguém ali, o túmulo era virgem. Colocou Jesus ali, queridos, um sepultamento digno de rei, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. E a palavra do Senhor diz que no terceiro dia Jesus ressuscitou. Queridos, uma palavra interessante, já estou terminando, já estou passando do horário que o pastor me deu. Vou concluir. Quando Jesus diz está consumado, ele disse uma palavra grega e essa palavra é tetelestai. O que significa essa palavra na prática? Quando alguém tinha uma dívida, alguma promissória duplicada, ele ia quitar a dívida, era escrito embaixo tetelestai, ou seja, esta dívida está paga. Quando alguém tinha algum problema com a justiça, que quitava o seu problema com a justiça, pegava o processo daquela pessoa e escrevia embaixo tetelestai, está paga. Queridos, para nós entendermos que a nossa dívida está paga, não devemos nada espiritualmente.
acusador às vezes vem sobrar aquela dívida. E muitas das vezes nós ficamos debaixo de um jugo, pois não saber dos nossos direitos. Nós temos que compreender que a dívida está paga. Meu irmão, tome consciência que a nossa